Que a dor no nervo ciático é horrível, a gente já sabe. Agora, quanto tempo será que essa dor leva para passar? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para essa dor passar mais rápido? Tem alguma coisa que a gente faz que piora essa dor? Tem alguma coisa que a gente faz que pode fazer com que a gente sinta essa dor por mais tempo? Se você quer saber sobre isso, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou a Lê Pellegrini, sou fisioterapeuta especialista em coluna, em hernia de disco e nervo ciático, e esse canal é feito para você que tem dor nas costas e quer saber como resolve esse problema de uma vez por todas, sem gastar dinheiro com remédio e sem fazer milhares de sessões de fisioterapia. Será que isso é possível? É tudo isso que eu conto aqui nesse canal. A gente tem que começar entendendo o princípio de dor nas costas e de nervo ciático, que elas são episódicas e recorrentes. O que significa isso? Que elas tendem a aparecer a cada período de tempo. No começo, então, a gente vai sentindo menos esse desconforto, e aí uma massagenzinha, uma bolsinha de água quente ou alguma coisinha assim mais simples que a gente faça melhor esse sintoma. Conforme vai passando o tempo e a gente não vai cuidando da coluna do jeito que a gente devia cuidar, essa dor vai aparecer de novo. Então ela é recorrente, então a cada período de tempo essa dor vai aparecendo. E aí a gente tem que entender que enquanto a gente não cuidar lá da causa da dor, isso vai continuar aparecendo, essa dor vai continuar aparecendo e cada vez de forma mais limitante, de forma mais severa e com uma intensidade da dor muito maior. Aproveita e comenta aqui pra mim se você já percebeu isso, que a sua dor foi piorando com o passar do tempo, que antes você fazia alguma coisa mais simples e a sua dor passava, e se agora você tá tendo que fazer mais esforço, tá tendo que fazer mais coisas para essa sua dor passar. Aqui mesmo nos comentários de um dos meus vídeos do YouTube, teve uma mulher que me falou que já estava tomando morfina há 6 meses e ela ainda continuava com dor. Mas por que será que isso acontece? Um remédio tão forte para uma dor fácil de resolver na maioria das vezes, que é dor no nervo ciático, e o paciente ainda sente dor. Por que será? Vamos entender isso? Bom, uma crise de dor no ciático, ela demora mais ou menos para passar de 7 a 14 dias. Para passar, eu tô falando aquele ápice daquela dor aguda que você não consegue se movimentar, que qualquer movimento que você faz, você sente que vai fisgar, que sente aquela dor irradiada na perna. Esse é o tempo intermediário, geralmente de 7 a 14 dias. Mas a dor nas costas, essa dor do nervo ciático, ela não aparece do nada. A coluna vai te dando alguns sinais de que ela vai aparecer e a gente consegue evitar que essa dor se instale. Essa é uma das coisas que eu mais amo fazer no meu trabalho, que é te ensinar a ter autonomia sobre a sua dor. É você aprender a ouvir o seu corpo e lidar com ela antes que a dor apareça. Isso é totalmente possível. O problema, na maioria das vezes, é que ou a gente ignora esses sinais e vai seguindo a vida, ou a gente simplesmente não conhece esses sinais, então a gente vai se atropelando ali. Uma coisa que eu tenho falado muito para os meus pacientes aqui no consultório, tanto no presencial quanto no online, a gente não pode competir com a dor, a gente sempre vai perder. Então, se a dor apareceu, não continua, sabe? Tem paciente que fala assim, não, aí a dor apareceu e eu continuei, fiz a faxina na casa inteira. Eu tava andando, a dor apareceu e eu continuei andando mais 2 quilômetros. Não tem o menor sentido isso. A dor é um sinal, é um sintoma do nosso corpo pra gente entender que tem acontecendo alguma coisa ali e que a gente precisa olhar pra isso. Então, toda vez que a dor aparece e a gente avança todos os sinais, a gente vai pagar muito caro por isso. Não fiquem fazendo competição com a dor de vocês, é um preço muito caro a se pagar e a gente sempre vai perder. Se inscreve aqui nesse canal se você quiser saber tudo sobre dor nas costas, exercícios, dicas diárias, tudo que você precisa saber sobre como tratar efetivamente a causa da sua dor nas costas, parar de gastar dinheiro com terapias que não vão te ajudar. Então se inscreve aqui que você vai saber quais são as melhores técnicas, quais são as coisas que a gente tem de mais moderno e com evidência científica no tratamento de dor das costas, no tratamento de hernia de disco, de nervo ciático. É aqui que você vai achar esse conteúdo. Então, o que a gente tem de sinais que a coluna vai dando, né? Então, afinal de contas, quais sinais são esses que a coluna dá e que a gente não percebe ou que a gente percebe e ignora? O primeiro é, ou a gente já acorda com dor e essa dor vai melhorando um pouco ao longo do dia, ou é uma dor lá no final do dia que você vai... Tem muito paciente que chega e fala assim, olha, eu até consigo seguir o meu dia normalmente, mas lá no final do dia eu tô com muita dor, às vezes eu não consigo nem dormir. Então, esses dois extremos, ou dor no início do dia, ou dor no final do dia, que te atrapalha de fazer alguns movimentos, já é o primeiro sinal de que uma crise está por vir.
E aí, outra coisa que vai acontecendo é você sentir dificuldade para fazer coisas extremamente simples no seu dia a dia, como o simples fato de ficar sentado, passar um tempo sentado também, fazer essa transição de sentado para em pé, ficar muito tempo em pé, pegar alguma coisa no chão, amarrar sapato. Então, esses são sinais de que a sua coluna já está em sofrimento, a gente precisa fazer alguma coisa para tratar. E aí, para a gente entender melhor como que é o funcionamento, eu vou explicar como que é a coluna, como que ela funciona, e aí para dar mais direcionamento para vocês. Então, entenda que a coluna é um osso empilhado em cima do outro. Aqui no meio nós temos o disco vertebral, que ele é responsável por absorver e redistribuir esse impacto ao longo da nossa coluna. Então, colocou muita pressão para frente, distribui um pouco essa pressão para trás. Esse é o trabalho aqui do nosso disco vertebral. O que acontece é que na maior parte das vezes a gente coloca muita carga na nossa coluna de maneira não organizada. Então, a gente fica muito tempo sentado na mesma posição ou a gente fica fazendo muitas vezes a mesma coisa. Então, a gente fica muito tempo sentado como? A gente fica sentado retinho? Não, a gente fica sentado fazendo muita pressão só na parte de trás lá da nossa coluna. Então vamos entender aqui o exemplo como se o dedo fosse todos esses ossinhos da nossa coluna. Se a gente fica fazendo muita pressão aqui assim, ó, só nessa região, a parte de trás vai sofrer. Então o que a gente tem aqui nessa parte posterior da coluna, nessa parte de trás da coluna? A gente tem muito ligamento, a gente tem músculo, a gente tem muitas coisas que estabilizam ali a nossa coluna e a gente vai colocando muita carga nessa região. Então aqui, ó, é a parte de trás da coluna onde a gente pega aqui assim, sente os ossinhos, como que a gente fica na maioria das vezes, fazendo muita pressão só aqui nessa parte da frente e pouco nessa região de trás, e ela vai entrando em sofrimento. Então, é ali que a gente começa a sentir já as primeiras fisgadas. Então, quando a gente tá aqui, ó, começou a sentir muita fisgada, tem alguma compressão aqui em amarelinho que é o nosso nervo. Por isso que vocês ficam com sensação de formigamento, de queimação, de choque, que esse sintoma vai para a perna. Então é por isso, por conta dessa compressão que tá aqui na parte de trás, que a gente faz quando fica muito tempo sentado na mesma posição ou quando a gente faz muito esse movimento para frente. Então existe solução mesmo que você trabalhe sentado e mesmo que você precise fazer muito esse movimento para frente no seu dia a dia, tem formas estratégicas da gente recuperar essa função da coluna e deixá-la saudável para você fazer tudo o que você tem vontade de fazer. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu ensino você testar todos os movimentos que a sua coluna faz para saber se eles estão funcionais. Eu ensino umas estratégias que você pode usar para tentar tirar essa compressão ali do nervo, e aí você pode assistir. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição, mas fica aqui que ainda tem muito conteúdo para você. A nossa primeira alternativa quando paciente, né, é sempre tentar alguma estratégia mais sutil ali, então fazer nessa região, né, posterior da coluna, fazer uma massagem, colocar uma compressa, tentar fazer alguma coisa que alivie ali o local, principalmente para quem tem dor no ciático, que aí tem essa dor irradiada para a perna e aí passa essa pomada na perna, etc. Eu preciso que vocês entendam que essa dor irradiada na perna é um sintoma lá da coluna. Enquanto a gente não tirar essa compressão ali da coluna, a causa da dor é justamente essa, você vai continuar sentindo dor. E o remédio não atua sobre isso. Lembra da paciente que eu falei da morfina? A morfina ou qualquer outro medicamento, eles não vão conseguir tirar essa pressão, né, que causa ali. Então não adianta tomar anti-inflamatório, esse tipo de coisa. O que a gente precisa é tirar essa pressão dali com exercícios estratégicos também. São quando o paciente vem passar em consulta, tanto no presencial quanto no online, a gente tenta descobrir para este paciente qual é o melhor exercício. É muito comum aqui nos comentários a pessoa me perguntar assim, mas para tal coisa eu faço qual exercício? Não tem como saber. Cada 10 pacientes que vêm, todos com dor no ciático, cada paciente vai ter um exercício específico que é escolhido a dedo para cada paciente. Não existe assim o melhor exercício para o nervo ciático, existe um exercício para cada pessoa. Eu sei também que muita gente fala, mas eu já fiz fisioterapia e não melhorou, mas eu já fiz aquilo outro e não melhorou. A gente precisa entender que a fisioterapia ela evoluiu muito ao longo desses anos e que fisioterapia de plano de saúde é sempre aquela coisa, né? Quem já fez me conta, choquinho, luzinha. Choquinho, luzinha. É um alongamento ou outro, todo mundo que chega faz o mesmo alongamento, não é assim que funciona. Lembra que eu falei que é na parte de trás que sofre mais pressão da coluna? Então aqui atrás tem os ligamentos, tem músculo, tem camadas de gordura, tem a pele. Imagina que tá bem longe aqui, ó, essa parte do calorzinho, ela nem chega aqui no nervo. E ainda que chegasse, o que é essa luzinha
esse calor vai produzir de efeito lá naquela pressão do nervo? Nada. E a mesma coisa o choquinho, a massagem, esse tipo de coisa. Então, não adianta a gente se enganar e achar que tá fazendo tratamento, sendo que isso não tá resolvendo nada. Você tá perdendo o seu tempo, você tá gastando dinheiro para ir num lugar que não vai te resolver. Então, procure um especialista em coluna, que essa pessoa vai conseguir te ajudar. Assim como na medicina, a fisioterapia também tem as suas especialidades. Então, se você tem um problema de pele e você não procura um ortopedista, é a mesma coisa na coluna. Se você tem um problema na coluna, você tem que procurar um fisioterapeuta especializado nisso. Se você quer fazer um tratamento com um estético, você tem que procurar um fisioterapeuta que é especialista nessa parte de estética. E é assim para a área da fisioterapia, tanto quanto na área da medicina. É a mesma coisa, não muda nada. Essa é uma das partes mais importantes do meu atendimento também, que eu faço dos pacientes presencial online, é identificar no dia a dia dele quais são as causas que faz ele sentir dor. Então aí a gente vai e estabelece uma nova forma de fazer a mesma coisa, só que dessa vez sem colocar essa pressão excessiva lá na coluna. Porque o que eu quero quando os pacientes vêm me procurar é que eles fiquem sem dor agora, obviamente, porque ele veio me procurar por conta dessa crise, mas que ele saiba gerenciar a sua vida depois para não ter isso de novo no futuro. Porque eu já falei aqui no canal que as dores nas costas, elas são episódicas e recorrentes, ou seja, ela vai aparecer de novo. Então, a gente saber quais são os nossos gatilhos de causa de dor nas costas e o que fazer caso ela eventualmente apareça é a coisa que eu mais amo fazer no meu trabalho. Então, para cada paciente tem um e eu ajudo ele a identificar qual é essa coisa e o que ele pode fazer para não piorar. Por exemplo, tive um paciente que eu atendia que a causa de dor dele era ficar muito tempo sentado. Qual era o nosso problema? Ele era caminhoneiro e às vezes ele passava 16 horas sentado. Não tem como eu tirar essa função desse paciente. Então, quais são as estratégias que eu vou ter que usar para indicar para esse paciente para ele conseguir trabalhar sem dor? Então, tudo é possível. Aqui no canal também já tem um vídeo onde eu explico quais são os melhores tipos de tratamento para quem tem dor no nervo ciático. Vou deixar aqui o card para você assistir logo na sequência. Aproveita e me segue lá no Instagram também. Tem muitos exercícios e tem dicas diárias de como você pode fazer para identificar sua dor nas costas, o que você faz com ela.